Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, o apresentador, juntamente com o meu amigo Edmilson. Nós vamos fazer a apresentação de mais este episódio. Olá, Edmilson, tudo bem? Boa, Vanor. E hoje nós temos uma fera em Não vamos falar pública. agora não. Segura aí. Vamos criar uma expectativa. Os nossos patrocinadores? Também, não podemos esquecer deles. Outro detalhe, Edmilson, importante é o seguinte: quem não está inscrito no nosso canal, o que ele precisa fazer? Cara, se você não é inscrito no nosso canal, você está perdendo. Porque a gente só tem trazido aqui pessoas de gabarito, pessoas de pleno conhecimento do que estão falando, e o nosso convidado de hoje vai deixar todo mundo de orelha em pé e querendo mais. Então você não pode perder. Vai lá, se inscreve no canal, apoia a gente, que é muito importante, toca o sininho, porque quando as nossas feras forem para o ar, você vai receber a sua notificação. E a gente só agradece. É isso aí, Edmilson. Vamos lá, né? Hoje nós vamos tratar, Edmilson, de um assunto de extrema relevância para toda a sociedade, que é a questão da segurança pública. E nós vamos falar de questões que a sociedade não sabe. Não. Ninguém conta. Também não. E quando a imprensa conta tudo errado. De forma distorcida, né? Distorce. E por isso nós trazemos hoje uma figura extremamente importante, uma pessoa de uma relevância enorme para essa questão de segurança. Você quer que eu apresente agora? Eu conheço bastante gente da segurança pública. E eu posso dizer aqui, Vanor, que essa pessoa é a das maiores conhecedoras, literalmente, do assunto, e não é teórica. Ela vem lá lá de baixo. Então nós estamos trazendo uma pessoa da segurança pública que ela vem de dentro do sistema para fora. Não é de fora para dentro, cheio de teorias. Não, é uma pessoa que tem responsabilidade no que fala e sabe do que fala. E é isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a história da Guarda Civil Metropolitana e nós vamos também desvendar aquela situação, Edmilson, se a guarda é ou não é polícia, conforme a decisão lá do STF, né? E para isso, nós convidamos o senhor Maurício Domingues da Silva, popular naval, ele que é inspetor da divisão da Guarda Civil Metropolitana, diretor do Conselho Nacional das Guardas Municipais, presidente da ONG SOS Segurança da Vida, fundador também da Academia de Letras da Guarda Civil, e tem mais, Edmilson, ele também é escritor. Tá? Escritor dos bons. Dos bons. E está aqui o livro A Revolução na Segurança Pública das Guardas Municipais. Nós estamos falando do senhor Maurício Domingues da Silva, conhecido como Naval. Naval, é um prazer recebê-lo aqui. Estamos bastante honrados em ter a sua pessoa representando aqui a Guarda Civil Metropolitana. E é um prazer nessa tarde. Muito obrigado, Vanor. Quero agradecer a ambos pelo carinho que teve no convite para participar do Fala Direito. É importante, quando eu vi o nome, eu já falei assim, fala direito. Fala direito. E não é só falar direito na pronúncia do português. Não. É porque nós vamos falar de muitas leis e você vai gostar.
Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. E para já começar, Edmilson, esquentando os tambores, né? Eu gostaria já de direcionar a pergunta ao Naval, querendo saber como surge a Guarda Civil Metropolitana. Ela surgiu primeiro em São Paulo. Qual que é a origem da Guarda Civil? A origem das guardas municipais iniciou no ano de 1808, Nossa. quando a família imperial, vindo de Portugal, chegou ao país. Então, eles já trouxeram ali alguns homens que fariam parte da Guarda Municipal, que já receberam outros nomes. Posteriormente, foram chamados de guardas de quarteirão, guarda permanente, guarda municipal. Muitos anos depois, polícia municipal, polícia estadual e hoje Guarda Civil Metropolitana. Entendi. Bacana isso. Não sabia que era tão antiga assim. Eu também não tinha a menor ideia. E é essa a ideia do nosso podcast. O nosso convidado não só nos surpreender, nos alimentar de informações e levar para vocês também. O inspetor naval, ele, nos bastidores, a gente, como sempre, bate um papo, conversa, e ele nos perguntou se a gente tinha pesquisado o inspetor naval para que a gente, enfim, direcionasse perguntas. E eu disse a ele que não, porque o nosso intuito é também ser surpreendido. Da mesma forma que a gente não sabe, eles também não. Então, a gente vai aprendendo todo mundo junto. A magia do Fala Direito é essa, né, Vanor? Sim. Porque senão fica muito direcionado, inspetor. Aí a gente vai fazendo pergunta, quadradinha. Não, vamos batendo um papo. E eu quero saber do senhor. A guarda surgiu lá em 1800. Inspetor naval. Quando o senhor entra na guarda, o que motivou? Por que o senhor entrou? Qual o ideal do senhor? Conta pra gente. Eu, recentemente, havia feito concurso público na Polícia de Minas Gerais e já estava me apresentando. Quando ouvi falar que, à época, o prefeito de São Paulo, Jânio da Silva Quadros, Dr. Jânio, trouxe uma ideia de Londres para criar a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo, devido aos roubos nas escolas e uma série de outros delitos que aconteciam na capital. E deu certo. Ele trouxe, assim, realizaram uma seleção no estádio do Pacaembu, onde tinham mais ou menos 13 mil candidatos, e eu me apresentei ali para fazer o concurso e fui aprovado também entre os 300. Aí o senhor se apaixonou pela segurança pública, não só pela guarda, mas por toda a segurança pública? O apelido naval é porque eu já fazia 6 anos que estava na Marinha Brasileira, era fuzileiro naval. Então, já gostava dessa área militar. Mas eu queria avançar um pouco mais e conhecer de perto o que seria essa Guarda Civil Metropolitana, que papel teria, quais seriam as suas atribuições. Parece que eu já estava adivinhando em 1986 qual seria toda a minha trajetória, qual seria todo o meu papel como cidadão, além de ser guarda municipal, no contexto das guardas municipais. Muito bom. Expert. Sem dúvida. Naval, a Guarda Civil, ela atua... Qual que é a forma de atuação dela? Olha, as atribuições que uma guarda municipal tem, principalmente a Guarda Civil Metropolitana, são inúmeras. Sim. Nós hoje conseguimos, depois de muito tempo, nós temos o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não tivemos tempo de falar um pouco sobre isso, que é a lei mais importante das Guardas Municipais, que é a 13.022/14. Foram lutas de 11 anos para a gente conseguir, e dali nasceu a mobilização, que são as marchas azul marinho, e neste Estatuto Geral das Guardas Municipais estão ali distribuídas atribuições que as guardas municipais podem realizar, hoje jamais matando assim, a curiosidade da sociedade, porque o STF vem intervindo em muitas decisões jurídicas
a favor das guardas municipais. Sim. Então, a sociedade passa a conhecer um pouco melhor e fica um pouco mais curiosa e buscar realmente estudar. Mas, entre elas, né, as guardas municipais têm poder de polícia administrativo, porque quem tem, é bom que a sociedade saiba, principalmente os que estudam a área de direito, poder de polícia a gente encontra no artigo 78 do Código Tributário Nacional, não é na Constituição Federal, lá no Perfeito. capítulo da Segurança Pública, 144, parágrafo 8º. Eu acredito que o poder de polícia das guardas municipais é o administrativo. Sim. Quem outorga é o prefeito. Diante disso, realiza muitas atribuições, das quais eu vou julgar aqui algumas mais importantes, que são ronda escolar, Sim. rondas em parque, acompanhamento dos serviços, porque na Constituição Federal está dizendo que os municípios poderão criar suas guardas municipais para cuidar de bens, serviços e ações. Quando é bens, escolas, parques, ruas, praças, etc. Serviços, se o fiscal vai fazer um levantamento numa lanchonete, numa festa, ele precisa de proteção. O apoio. Ali vai o apoio da Guarda Civil Metropolitana ou da Guarda Municipal de qualquer outra cidade, Sim. justamente para que aquele serviço transcorra de forma tranquila e justa. Com segurança a quem faz, quem fiscaliza e quem está sendo fiscalizado também. Exatamente. Perfeito. Essas atribuições eu considero as mais rotineiras das guardas municipais. E, obviamente, e aí de uma forma muito inteligente, porque o doutor Jânio, sendo da área de direito, ele já previa que as guardas municipais teriam a questão de policiamento. Sim. Então, dentro do Código Penal, os artigos 300, 301, 302 e 303, que qualquer um do povo pode prender. Do povo. Então, a Guarda Municipal já fazia prisões desde aquela época da sua fundação, 1986, Exato. Dentro desses artigos. Que era um grande questionamento, né, por parte da imprensa, né, que a guarda não tinha competência para prender. Mas se a própria lei ela dá essa garantia a qualquer cidadão que dê voz de prisão em caso de flagrante de delito, por que não poderia a guarda municipal, uma vez que a grande maioria dos cidadãos não são treinados para dar voz de prisão para ninguém, e nós temos um homem treinado, Sim. capacitado, de posse de todas as ferramentas legais, por que ele não poderia dar voz de prisão, né? Inclusive, depois eu vou fazer um outro questionamento quanto a trânsito, mas esse hoje é pacificado, mas a população não sabe, né? Mas o que eu quero perguntar para o inspetor, quando a guarda surgiu, lá com o Jânio Quadros, ela tinha algumas atribuições. Os anos se passaram, o prefeito entra, o prefeito sai, a sociedade muda. A Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, ela recebeu mais atribuições neste período ou continuam as mesmas? Mais atribuições, porque o clamor da sociedade é por mais segurança pública. Ninguém suporta mais esse ambiente violento que nós estamos vivendo. Exato. O comerciante, o transeunte, enfim, todos querem segurança pública. Exato. E aí, percebendo que a Guarda Municipal, já quebrando um pouco o paradigma e mudando a cultura que Guarda Civil Metropolitana prendia, nós começamos a ser também chamados para resolver alguns problemas nessa área de agressão. Exato. E outros chamados diversos, inclusive trânsito, porque a Guarda Civil Metropolitana ela já nasceu atuando no trânsito. Uhum. Posteriormente, questionado aí por demais departamentos de segurança, nós paramos de atuar no trânsito e depois, acho que 25 anos depois, voltamos a atuar no trânsito novamente. Eu vejo uma diferença muito grande da população com relação à guarda,
porque a gente viaja por algumas cidades e várias delas têm guarda municipal, tem polícia municipal, né? Com a denominação, né? É o caso de São Sebastião hoje. A que o senhor atribui, por exemplo, a guarda municipal de Caraguatatuba, de São Sebastião, de outros municípios menores, serem mais abraçadas pela sociedade do que na nossa capital? A proximidade. Cidades do interior têm menos habitantes e aí consegue visualizar aqueles que oferecem proteção. E é por isso que, às vezes, até um agente da Polícia Militar também passa a ser conhecido. Sim. Porém, o efetivo dessas guardas municipais são 10 vezes maiores do que a presença. Às vezes, tem cidades aí que tem uma viatura e 2 policiais trabalhando naquele dia. A gente está falando de cidade no porte de até 15 mil habitantes, até menos. Uhum. E aí, quando o prefeito visionário, que cria uma guarda municipal, então ele tem ali uma polícia oferecendo segurança 24 horas. Esse agente já é conhecido pela população. Sim. E aí começa a ter essa facilidade de confiar mais. Exato. E para fazer polícia, sociedade brasileira, para se fazer polícia, tem que ter confiança. Não podemos passar a entender um agente de polícia em uma ocorrência se você nunca viu aquele cidadão. Isso. Você já vai meio assim que, será que eu vou ser bem atendido? Uhum. Então, no interior, as guardas municipais fazem o verdadeiro policiamento comunitário. Por isso que fica mais fácil. Já a capital paulista, nós teríamos que ter um efetivo muito maior. Uhum. Se você me permite, eu quero dar um exemplo da polícia de Nova York, onde a cidade deve ter pouco mais de 6 milhões de habitantes, tem um efetivo de 55 mil agentes da Polícia Municipal. Nós estamos falando da Polícia Municipal. Já no Brasil, na cidade de São Paulo, nós temos o dobro de habitantes, são cerca de pouco mais de 12 milhões de habitantes, e nós temos apenas 7.500 guardas civis metropolitanos, muito aquém da necessidade. Nós teríamos, se seguíssemos aí a resolução da ONU, uma média de 100 mil agentes para dar uma tranquilidade à cidade, à capital paulista. Entendido. Nossa, eu fiquei agora, queixo caiu aqui na mesa, porque eu não sabia que era um número tão pequeno da corporação. Irrisório. Porque irrisório. A gente não vê, né? Não chega a 5% da população. Não. E é por isso que nós precisamos cobrar dos prefeitos, dos vereadores, o investimento e a estrutura necessária para que tenha um mínimo Sim. de agentes para que a gente consiga ter um mínimo de segurança. Exato. Exatamente. Porque, sabe, Naval, nós tivemos um outro podcast que nós tratamos da competência, das atribuições da Guarda Municipal, e que teve bastante repercussão positiva, né, nesse sentido. E hoje nós sentimos bastante honrados com a presença da sua pessoa aqui, né, na qualidade de inspetor, né, que pode agregar muito mais para nós. Então, o primeiro ponto que nós destacamos é o seguinte: na cabeça da população, do povo, na nossa cabeça, enquanto cidadão comum, é de que existe apenas 2 polícias que frequentemente a gente conhece, a gente respeita e entende como polícia. Não estou falando da militar e da civil. Nós não conseguimos enxergar a Guarda Municipal como um integrante das forças de segurança, né? Até, me perdoe a forma de colocar, talvez por desinteresse da própria população ou falta de cultura, talvez, não sei. Mas eu penso o seguinte, e aí eu te indago da seguinte maneira: em se achando que existe apenas 2 polícias, a militar e a civil, quando a Guarda Municipal, que não é só para cuidar da praça,
que não é só para parar a viatura em cima da calçada em frente a uma escola, né? Ela tem as atribuições que o senhor já colocou aqui para nós. Ela pode abordar um cidadão que esteja em suspeita de algum crime, de ter cometido algum crime, alguma coisa assim, nesse sentido? Eu não sei se eu fui claro na minha colocação. Sim, é bem extensa essa resposta, a gente teria que ir por etapas, se me permitir, né? Claro. Diretamente na abordagem. Sim, guarda municipal pode e deve abordar. Primeiros cuidados que o guarda municipal deve ter é um fundamento. E tem que estar comprovado isso. Cada dia fica mais difícil de você comprovar a fundamentação de uma abordagem. Sim. E aí, quando você aborda e essa pessoa não tem nada, então é aí que vem o tiro sai pela culatra. Exato. Então, as guardas municipais, a grande maioria, principalmente a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, está muito bem preparada para isso, porque a gente estuda isso na academia. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os instrutores da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, porque tem feito um trabalho de excelência junto aos novos GCMs da capital. E aí, a abordagem ela só não pode ser feita como ela deve ser feita. Porém, o agente, sabiamente, ele tem que estar fundamentado no que realmente ele vai levantar. Certo. Agora, sobre a questão dos paradigmas de a sociedade ter dúvidas sobre a guarda municipal ter poder de polícia ou não, está diretamente, eu culpo aí, primeiramente, as autoridades, os representantes das autoridades das polícias militares. Pouco dia agora a gente viu um vídeo do Coronel Camilo informando a sociedade para você, quando precisar de polícia, não parar uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, dizendo que a Guarda Civil Metropolitana não tem competência e nem capacidade, ou seja, não tem competência porque talvez na cabeça dele ele não encontrou definir o que é poder de polícia. Sim. E capacidade porque ele não entende até que ponto o guarda civil, o agente da Guarda Civil Metropolitana é treinado. Então fica aí essas informações, ele como deve ter uma rede social forte, chega na sociedade de forma completamente distorcida. Outra causa que eu até condeno isso, quem me ensinou foi o Dr. Bismael Batista de Moraes, que me ensinou muito sobre poder de polícia. As próprias universidades não levantam ali uma disciplina direcionada para falar sobre poder de polícia. Exato. Aí fica essas aberrações de que poder de polícia está na Constituição Federal. Porque, se o senhor me permite, o senhor já falou ali atrás, né? O poder de polícia está lá no Código Tributário. No Código né? Tributário. Quem é que detém o poder de polícia? Acho que é bom a gente deixar claro isso. Quem é que detém o poder de polícia? O poder executivo. Exatamente. O prefeito da cidade, o governador e o presidente da República. Esses que têm o poder de polícia. E ele outorga, ele repassa esse poder para quem ele achar conveniente dentro da necessidade que a administração pública necessita. No caso do município, o prefeito outorga o poder de polícia para as guardas municipais, que é o poder de polícia administrativo inicialmente. Obviamente, a gente vai falar mais para frente com as questões do STF definindo, sim, a Lei 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, esse poder de polícia aumenta. Sim. Por quê? Porque o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele remete à regulamentação da Constituição Federal, porque no artigo 144, parágrafo 8º, diz assim,
os municípios poderão criar suas guardas municipais para cuidar de bens, serviço e instalações, vírgula, conforme dispuser a lei. Quando eu li aquilo, doutor, eu falei assim, então nós vamos fazer essa lei. Vamos fazer Foi essa quando lei. fundamos a ONG SOS Segurança da Vida, começamos uma mobilização que se chama Marcha Azul Marinho e fomos para o Congresso Nacional. Foram mais de 11 anos de lutas, mas nós conseguimos complementar conforme dispuser a lei. Que lei era esta? Não existia. Não existia. Então, a partir de 2014, nós temos a Lei 13.022, que complementa que 90%, diante do que o senhor perguntou, Sim. 90% das universidades não tocam no assunto, porque esquece que ali tem, vírgula, conforme dispuser a lei. Que lei? A Lei 13.022, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que, à época, a única instituição que não considerada polícia tinha um estatuto de polícia. Exato. Poxa! E tem muito acadêmico de direito, eu vejo lá no direito constitucional, Sim. que ele não consegue interpretar isso a princípio, né? Depois a vida vai demonstrar que quando qualquer lei ela disser que este ato será regido de acordo com a disposição ou no que dispuser a lei, aí você tem que se perguntar que lei. Se ela existe, vamos olhar para ela. Se ela não existe, como bem fez o inspetor, vamos criá-la. Né? Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. O senhor disse que quando a Guarda Municipal foi criada, uma das competências dela era a fiscalização do trânsito. Né? Desde 1998, quando entra em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, eu dou aula de direito de trânsito. Né? E tivemos várias questões que foram parar na sala de aula de o guarda municipal, a GCM, ela pode multar ou não pode multar. Isso foi para o STF, isso passou por diversas discussões legais, jurídicas, né, para verificar que a Guarda Municipal é competente. Mas antes disso, eu já chamava um exemplo na sala de aula que era a Companhia de Engenharia de Trânsito, a CET, ela tem os homens, fiscalizam e autuam os infratores. Se a CET, aqui em São Paulo, não os agentes da CET não são funcionários públicos, que é uma empresa de economia mista, Sim, né? sim. Eles podem aplicar as autuações, por que o guarda municipal, agente público, treinado, não poderia? Uma vez que, no Sistema Nacional de Trânsito, a competência pela fiscalização dentro dos municípios é da prefeitura. E a prefeitura pode delegar para quem ela quiser. Cidades menores do que São Paulo, eles nem têm uma companhia de engenharia como tem a CET. Então, eles outorgam poderes para uma empresa que fiscaliza, ajuda a fiscalizar no trânsito. Então, era com base nisso, muito antes de qualquer decisão jurídica, eu já dizia da competência da Guarda Municipal. Poxa, se a responsabilidade pela fiscalização do trânsito dentro do município é do município e cabe à prefeitura organizar o trânsito, ela não pode dar atribuição para a Guarda Municipal, e mais especificamente São Paulo, como nós já tínhamos na CET, e aí o tempo foi passando, e aí aquela minha teoria com fundamento legal, né, ela se tornou concreta, né? Aí a minha pergunta agora, por que nós... essa seria uma pergunta até para o nosso prefeito, não para esse prefeito, mas para qualquer prefeito. Né? Por que a prefeitura ela não dá melhores condições para a Guarda Municipal de fato realizar esse tipo de serviço, esse patrulhamento? Porque quando a gente cuida do trânsito, a gente também está cuidando da segurança pública. Morre-se mais no trânsito do que
né? E o que o senhor pode me ajudar a complementar isso? Vou tentar até convencê-lo o contrário. Diga, vamos lá, vamos. Eu tenho como base a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ali, infelizmente, e algumas cidades pelo país, eu trago para São Paulo mais uma vez, a cidade de Barretos, onde os coronéis, vamos deixar claro aqui para os seus ouvintes, que os coronéis são contrários às guardas municipais. Sim. Não tem coronel PM em nenhum estado brasileiro que aceita de bom grado a criação de uma guarda municipal por diversos motivos, entre eles a questão econômica, porque todo prefeito colabora com a manutenção da polícia militar dentro da sua cidade. Diante disso, é obviamente que se ele cria a guarda municipal, ele corre o risco de ter que parar ou dificilmente poder ajudar ambas as instituições. Uhum. Então, diante disso, o que os coronéis orientam até hoje e orientavam muito mais os prefeitos e vereadores das cidades? Que, em vez de criar uma guarda municipal, criasse, então, uma guarda municipal para cuidar exclusivamente do trânsito. Só que nem sempre recebia o nome de guarda municipal, recebia o nome de agentes de trânsito, CT, e entre outros, né? Uhum. Isso tem em Jundiaí, Campinas. Na cidade do Rio de Janeiro, Barretos e muitas outras cidades brasileiras, criaram-se a Guarda Municipal com prioridade só em trânsito. Só no trânsito. Aí eu alerto aos senhores ouvintes, principalmente aos prefeitos das cidades, que quando você cria uma instituição para cuidar só do trânsito, ela só vai poder cuidar do trânsito. Já quando você é um pouco mais visionário e cria uma instituição guarda municipal, você abre o leque. Este é o futuro da polícia municipal. No estado de São Paulo, 30%, 40% das cidades já fazem isso, e na capital faz isso de forma de excelência. Por exemplo, uma guarda municipal ela tem os seus diversos departamentos, entre elas ações sociais, o canil, a ronda escolar, patrulha Maria da Penha, agentes de trânsito, cuida do departamento do trânsito. Então, são leques que uma instituição só pode desenvolver de acordo com o preparo, com a sua capacitação. Essa patrulha Maria da Penha, ela é muito importante. Sem dúvida. Né? A gente atua diretamente junto à vara de violência doméstica, e eu tenho uma experiência boa para contar aqui, que aconteceu aqui em São Paulo. Acredito que isso é muito difícil acontecer por causa da proporção, né? Nós temos uma cidade muito grande. Então, a grande maioria das pessoas, inclusive que acompanham o nosso canal, costumam achar que os problemas que tem na cidade de São Paulo tem em todo lugar, que não é verdade, né? Então, nós tivemos uma questão de uma jovem senhora que estava com uma medida protetiva, né? E aqui também tem, mas eu não sei dar qualquer referência do tal do botão do pânico. Cidade de Caraguatatuba, como eu disse lá atrás, temos 2 anos, um pouquinho mais, que temos uma guarda municipal. Parabéns, o prefeito Aguilar, que criou lá a guarda municipal, e os homens são bem treinados, né? Mas aconteceu o seguinte, num bairro chamado Travessão, essa jovem ela teve um problema e tinha a medida protetiva. Ela tem o ex-marido dela se aproximou e ela percebeu que iria ser agredida. Ele não chegou a ver de fato nada, mas ela sentiu e ele quebrou a medida protetiva. No smartphone, Vanor, ela apertou o botão do pânico, baixa um aplicativo, ela apertou sem brincadeira. Em 5 minutos, a guarda municipal estava lá para dar a ela todo o apoio. Foi fantástico. Eu como passo por várias cidades, eu vejo a importância que tem a guarda municipal, polícia municipal, guarda civil metropolitana,
pela proximidade, pela agilidade, por conhecer melhor. No litoral norte, a gente... Não só no litoral norte, né? Mas litoral norte, litoral sul. Mas eu posso falar com mais experiência do litoral norte. Chega... Isso é sabido, né? Chega na época do verão, eles fazem aquela operação verão, não é? Aí desce muita polícia militar para poder ajudar na manutenção da segurança dessas cidades. Com a guarda municipal em cada uma das cidades litorâneas, acredito que daria menos trabalho para a polícia militar. O senhor, a visão que o senhor tem de segurança pública, fatalmente isso ajudaria a população. Mas como que ficaria a questão do poder? Porque quando eu delego à Guarda Municipal esse poder, na minha cidade, eu vou precisar menos, naturalmente, da polícia do Estado. Existe aí uma vaidade, uma rivalidade. Eu não quero que crie nessa cidade, porque senão nós vamos perder o poder lá. Na direção do que o senhor trouxe agora há pouquinho. Infelizmente, aí é cultural. Tá. A nossa sociedade ela está muito atrasada porque viveu uma vida inteira na ditadura militar. Isso. E, para piorar, vive até os dias de hoje uma polícia estadual que é puramente resquícios dessa ditadura militar. Sim. Perfeito. Então, você pode ir ao Conseg do seu bairro aí e tenta tomar alguma providência de melhoria para ver se você consegue. Nem sendo o vereador da cidade consegue, porque não há meios, porque todo o poder está na mão da polícia militar. Nós temos que mudar essa configuração desse Conseg atual. Então, a própria cultura da sociedade está dificultando a melhoria na segurança pública. Não tenha dúvida que se Caraguatatuba já melhorou, Sim. tem muitas outras cidades. O policiamento pela Patrulha Maria da Penha iniciou na cidade de Curitiba pela Guarda Municipal. Curitiba. E aí foi estendendo para outras cidades. O Ministério da Justiça, de forma visionária, percebeu que as guardas municipais são muito mais próximas da sociedade. Sim. E também investiu nesse estilo de policiamento. Uhum. As polícias militares também têm esse Patrulha Maria da Penha, porém uma quantidade menor, e tem estados que nem têm. Enfim, o que precisamos mais é difundir a informação da forma que o podcast Fala Direito está fazendo jus ao nome. Sim. Fala direito. Exato. Nós estamos tanto falando aqui da forma mais correta possível no português, Uhum. como nós estamos falando o mais correto possível dentro da legislação. Isso. Exato. Isso é fantástico, vocês estão de parabéns. Obrigado. Hoje, se 30% dos podcasts que existissem no país, que existe na cidade de São Paulo, tocasse na questão do assunto. É vergonhoso quando você vê jornalista da CBN, CBN, vamos corrigir aí, jornalista da CBN dando informação errada das guardas municipais. Me perdoa só para... Fique à vontade. Aqui é Fala Direito. Do senhor. A palavra é sua. Como que um repórter ele fala que o STF deu poder de polícia para a guarda municipal? O STF não deu nada. O que o STF fez então, Naval? O STF, ele consolidou. Reconheceu. Ele reconheceu Isso. que as guardas municipais têm poder de polícia e elencou as leis e os artigos que, desde a sua criação, já é polícia. Então, o STF, ele reconheceu, tardio, Sim, muito. por omissão, Sim. do Congresso Nacional, que já era para ter sanado a questão. Exato. Hoje, a luta das guardas municipais no Congresso Nacional é pela nomenclatura Polícia Municipal. Sabe por quê? Sim, A sociedade, ela entende, como você logo no início falou, sim. guarda não é polícia, mas polícia é polícia. É. Esquece que no Rio Grande do Sul nós temos uma brigada A militar brigada militar. que é polícia Exatamente. sem ter nome. de Falávamos polícia. isso há um instante. Exatamente. Então, esse é um exemplo clássico de que nossa sociedade precisa
estudar segurança pública. E uma outra questão, Naval, que é bastante importante a gente trazer aqui, que inicialmente a Guarda Municipal não utilizava arma, Exato. né? Depois de muita luta, Muita luta. foi reconhecido também pelo STF. E também com a perda de alguns guardas, né? Porque a marginalidade, ela não quer saber se é guarda, se é polícia, se é civil, se é militar, se é municipal. Sim. Né? Que aí, mas limitou. Uhum. Só poderia utilizar armas para onde houvesse um número X de habitantes. De habitantes. 50 a partir mil de 50 mil, né? Hoje, e aí vem minha pergunta bastante sorrateira, né? Hoje a gente tem, então, praticamente mais de 1.200 municípios no Brasil com a guarda instituída, a guarda municipal instituída. Todas elas utilizam arma? O senhor tem essa informação? Não. Nós temos aí um número pequeno de menos de 30% utilizam armas justamente pela questão cultural. Os próprios prefeitos acreditam que quando ele dá o porte, ele permite que a sua instituição guarda municipal seja armada, ele acha que é ele que está dando o porte de arma. Mas fique claro para os jurídicos dos prefeitos aí, quem dá esse direito é a legislação. Exato. Por isso que a instituição guarda municipal tem que preencher uma série de requisitos para ter o direito ao porte de arma. Entre eles, convênio com a Polícia Federal, o treinamento específico dentro da legislação que realmente exige. Enfim, o prefeito ele simplesmente viabiliza a questão do porte de arma, mas não é ele que assina. Então, o senhor está isento. Aí, diante de tudo isso, Edmilson, me vem a seguinte questão. Nós temos um estado, o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, que você procura uma delegacia de polícia hoje, ela está com uma deficiência humana de profissionais enorme. Exato. Se for à noite, a maioria está de portas fechadas, porque não tem contingente para estar ali. E nós percebemos que a segurança pública está cada vez mais sucateada, desde a seleção até o encerramento da carreira daqueles que conseguem permanecer até a aposentadoria, né? Então, quando a gente tratava aqui há instantes, me parece, você fez uma questão, parece que existe aí uma certa vaidade, né, de não deixar que a guarda municipal cresça ou faça de verdade, cumpra simplesmente o papel que está ali definido, quais são as suas atribuições, para não ofuscar ainda mais a deficiência que nós temos em nível de Estado, da civil e da militar, né? Aí eu te falo o seguinte, agora, com o reconhecimento do STF do que a guarda já podia fazer. Sim. A prisão, por exemplo. Sim. Né? A prisão, por exemplo. A abordagem de um cidadão, né? A condução dele ao distrito. Aí você veja, vai funcionar aqui, a guarda vai prender e vai entregar onde? Por quê? A guarda hoje tem recurso para isso, humano e financeiro, econômico. E aí você chega num distrito que está fechado. Sucateado. Ou seja, você põe uma engrenagem dessa máquina toda para funcionar, mas a outra a engrenagem está deficiente. Está quebrada. Né? O que eu digo aí, doutor, é exatamente, eu costumo dar um choque na sociedade. Sim. Talvez pela necessidade de ter perco meus filhos assassinados, e isso fez eu vestir a camisa, levantei essa bandeira, e graças a Deus estou tendo saúde para prosseguir, e acredito que a gente tem aí ainda uns 5 ou 10 anos de luta. Mas eu quero deixar
uma informação aqui, que como eu falei da Polícia Municipal há 30 anos atrás, chocou muita gente, muitas autoridades, o que eu vou falar vai chocar também. Vai haver um momento em que tudo municipaliza, inclusive o Poder Judiciário. Sim. E aí sim vem o ciclo de policiamento completo, que nem tudo vai chegar até as autoridades, juízes, até para ter julgamentos longos, demorados. Exato. Vão ser coisas mais fáceis de se resolver através do policiamento local. Exato. Exatamente. Então, se preparem, porque o sistema judiciário do país vai mudar no futuro. Eu acredito que daqui uns 10 anos já vamos começar estudos para tal. O brasileiro tem um pouco de acomodação, então ele fica com um certo receio de avançar. Sim. É a questão das guardas municipais hoje. Sim. Até quando a gente vai estar suportando uma polícia estadual, ou melhor, 2 polícias estaduais, que não estão funcionando? Exato. Não é eu que estou falando, não são os senhores, não é o fato. Fala Direito que É a está sociedade. falando. É a sociedade comprovado estatisticamente que essas polícias, juntamente com a Polícia Federal, perdeu o controle da violência. Exato. Ninguém está falando para zerar a violência, mas o controle Não mínimo. dá para zerar, Não dá para... É. Né? Eu tive caso de quebra de medida protetiva. A protegida estava aqui, o agressor estava ali a 500 metros, esperando ela sair do trabalho. Entre os dois, no centro de Itaquera, entre os dois, uma base da Polícia Militar. Ela saiu, foi até a base, disse que o agressor estava ali, ela mostrou a medida protetiva e não aconteceu nada. Eu reportei isso ao juiz, Banalizou. óbvio, mas banalizou. Então, quer dizer, só depois que ela for ofendida diretamente? Por isso que a gente não pode continuar às cegas imaginando, e aqui de novo eu vou citar a Guarda Municipal como exemplo, porque é o tema do nosso momento, que traz ali a definição e fazem questão, a imprensa principalmente, de colocar que a Guarda Municipal serve para cuidar das praças, serve para cuidar da escola. E não é só isso. O restante das atribuições ninguém fala, né? Então, Naval, eu gostaria de perguntar para você, aliás, pedir para que você falasse para a gente a respeito da preparação do guarda municipal. Nós temos a polícia militar, o policial, antes dele ir para a rua, ele passa pela academia, por uma preparação, e depois ele vai para a rua. A civil, idem, né? E na guarda municipal, como é que funciona essa questão da preparação do seu agente? É bom essa pergunta, muito boa pergunta, para tranquilizar a sociedade brasileira. É isso mesmo. Porque na capital de São Paulo, muitos conhecem a Academia da Guarda Civil Metropolitana, sabem que é de excelência. Sim. Mas em outras cidades, como Caraguatatuba, Santos e Mongaguá, e vamos estender para o Pernambuco, vamos estender para Fortaleza, no Ceará, Sim. e Belo Horizonte, que já também tem uma academia, mas aí pega uma Santa Luzia. Como que são essas cidades na questão de formação e capacitação? A sociedade tem que ficar tranquila. Em 2003, eu participei de um estudo da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça, na cidade de Jaguariúna, e lá nós fizemos um estudo e formalizamos de forma direta a matriz curricular para guardas municipais. Você pode pesquisar aí no Google e você vai encontrar que ali existem dezenas, acredito 2 ou 3 dezenas de disciplinas e mudam de acordo com a peculiaridade de cada cidade. De cada município. Por exemplo, São Paulo, capital, não vai fazer policiamento de praia. Sim. Mas já Caraguatatuba tem que ter uma disciplina voltada para esse tipo de policiamento. Como que ele vai tratar o turista? O pessoal que vem de fora, né? Vem de fora, exatamente. Então, fique tranquilo, a sociedade. Eu calculo que, além das próprias prefeituras ter suas academias,
também tem alguns institutos, algumas empresas que prestam serviço de forma terceirizada para essas prefeituras capacitarem os guardas municipais. Isso a gente está falando em armamento e tiro, a gente está falando... São Paulo tinha até uma disciplina chamada ética. Sim. Ética. Fantástica. Ótimo. Eu aprendi a fazer nó de gravata no curso de formação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Já para o guarda se apresentar. Nós temos um dos uniformes, né? É incrível, mas a Guarda Civil Metropolitana tem uma lei para cada coisa. Lei do uniforme, lei da corregedoria. Tem vários tipos de legislação para cada segmento. Sim. Então, existe um uniforme dois uniformes que a gente usa gravata. Já com a mudança do clima, vem mudando mais para calor, deixa de usar um pouco, mas já houve um momento que usava bastante. Agora, eu quero fazer uma colocação e uma pergunta, Edmilson. Para o município que, de repente, tem interesse em instituir a Guarda Municipal. Vamos pegar desde o pequenininho, porque aí os outros fica mais fácil, né? Vamos pegar lá um município que tenha lá 15 mil habitantes, 10 mil habitantes. A criação da Guarda Municipal, ao prefeito que se interessa, é bacana prestar atenção nessa resposta, porque o Naval tem propriedade para isso. Onera demais ao município de 15 mil habitantes para ele constituir, para ele instituir uma guarda municipal? Não onera, mas eu gostaria de ter a oportunidade de fundamentar. Por favor. E vou tomar como exemplo aqui a cidade de Indaiatuba. Um abraço aqui ao secretário e ao prefeito lá de Indaiatuba, o secretário Lima. Olha, o principal, quando o prefeito cria uma guarda municipal, vem a informação de algumas pessoas contrárias, às vezes vereadores da oposição, às vezes oficiais da Polícia Militar, de que onera os cofres públicos e não compensa. Nós estamos fazendo aí um estudo científico para comprovar que quando o prefeito cria uma guarda municipal, ele oferece segurança e excelência e segurança com excelência. Perfeito. Diante disso, a cidade de Indaiatuba está fazendo um trabalho voltado a isso. É uma das 10 guardas municipais mais bem estruturadas do país. Então, ali, um grupo de empresários, estudando a cidade de Indaiatuba, decidiu para investir em Indaiatuba pelo quesito número 1, quesito da segurança pública. Exato. Então, o prefeito que ousa criar uma guarda municipal, ele vai trazer divisas para o município. Ele pode investir, porque além de não onerar tanto assim os cofres públicos, ele vai ter retorno, mais investimento na cidade. Que é a questão da segurança que todo mundo deseja. Sem dúvida nenhuma. Ainda foi muito bem lembrado, doutor, que na questão de que todo mundo deseja, a questão eleitoral. Sem dúvida. Não tem um prefeito que eu ajudei que criou a Guarda Municipal e se reelegeu em cima da criação da Guarda Municipal. Que diga aqui, Juliano Duarte, da Guarda Municipal de Mariana, que hoje é Polícia Municipal. Olha. Né, porque tem prefeituras que avançaram. Nós temos 26 cidades no país que a prefeitura já avançou e colocou a nomenclatura de Polícia Municipal. Alguns casos, como o estado de São Paulo, cria um pouco de caso, mas nós temos aí São Sebastião. São Sebastião. E se você olha para as viaturas e para o fardamento do agente do municipal, é como se você estivesse na cidade de Nova York, olhando para o policial de Nova York e olhando para a viatura de Nova York. Além de uma vestimenta elegante. Isso. Exato. Homens educados, treinados. O comportamento é completamente diferente dos truculentos que a gente tem, que a gente vê no dia a dia. E não é aqui para ficar jogando confete em cima da guarda municipal, não, mas é para apresentar a toda a sociedade a diferença da forma de tratamento de um e de outro.
E por isso que a gente fala que precisa ser revisto as duas pontas, tanto dar para a Guarda Municipal a relevância e a importância que ela tem, reconhecendo isso, quanto a civil e militar precisa de uma reforma urgente em todo o seu todo o aparelhamento, todo o seu aparelhamento, né? com reestruturação, com salários dignos, com preparação específica para cada integrante dela, para que a população, nós que pagamos os impostos, sejamos tratados com todo respeito e, lógico, alcancemos aí a segurança, que é o que mais importa para todos nós. Exatamente. Inspetor, acredito eu que seja um requisito da Guarda Municipal, para que eu seja um homem da Guarda Municipal, que eu seja munícipe. Não pode vir alguém do município vizinho para se candidatar aqui e ser guarda municipal. É isso, me corrija se eu estiver errado, né? Mas não é isso exatamente que aproxima a guarda da população? O fato de aquele guarda ser morador daquela cidade. E, por causa do tamanho da cidade, ele já tem conhecimento do que é bom, do que é ruim, do que dá certo, do que não dá certo. Sabe como abordar as pessoas, como recepcionar. Melhor do que saber abordar é saber recepcionar as pessoas. Seria isso o charme da Guarda Municipal? Sem dúvida nenhuma. Eu, em palestras, eu costumo justificar de forma mais científica possível o que eu falo. Então, pelo agente da Guarda Municipal pertencer à cidade, ali ele construiu uma vida social. Sim. Então, tem os pais, parentes, poucas pessoas, onde a grande maioria já conhece ele como cidadão comum, e aí como guarda municipal mais ainda. Exato. Imagina ele se envolvendo num desvio de conduta, saindo estampado no jornal, como essa pessoa tem que mudar da cidade. Sim. Então, esse quesito é fantástico. Esse exemplo que o senhor deu aí foi realmente é o charme da Guarda Municipal pertencer à cidade, porque socialmente ele já deve esse respeito a todos os moradores, e é por isso que fica fácil fazer o policiamento comunitário. Naturalmente já nasce assim. E por ele ser dali, né, Naval, o respeito pela cidade, o carinho que ele tem pela cidade, pelos moradores, né? Eu acho que tudo isso reflete na excelência do trabalho que está sendo entregue. Exatamente. Né? Que vai ser entregue por ele. E eu fiz esse comparativo com as polícias estaduais. Por exemplo, um policial de Minas Gerais, ele é da cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre. Aí ele se forma em Belo Horizonte e vai trabalhar em Formiga. Sim. Olha o que a instituição fez com esse cidadão. Exato. Aí ele chega lá em Formiga, totalmente desambientado, com a cara sem ambiente nenhum. Exato. Quem vai ter prazer de trabalhar num lugar em que a instituição faz todo esse... Uma manobra. E demora muito, uma manobra. Demora muito para reconhecer isso e trazer ele de volta à cidade natal dele. Sim. E aí eles justificam, de certa forma, de várias maneiras, entre elas de que o policiamento na cidade, onde tem muitas pessoas que conhecem ele, pode não respeitar, etc. Eu acredito que isso não... Eu acho que é o inverso, não. né? É o inverso. Não. É o inverso. É o inverso. E vai do agente se impor da forma educada, respeitosa, e mostrar que agora ele está num outro patamar, onde ele tem que cuidar de uma sociedade e não de A ou B. Exato. Uma vez eu perguntei para um guarda municipal de uma cidade. Vamos lá que eu tô louco para entrar naquela Tá. parte, sabe, do STF. Eu tô louco para chegar ali. Mas eu perguntei para o guarda municipal e por que ele resolveu entrar para a guarda. A resposta dele foi inesperada. Porque, infelizmente, a nossa realidade hoje, as pessoas estudam para ser funcionário público. Você quer fazer o quê? Qualquer coisa, desde que eu seja funcionário público. Tá. É fato. Ele me respondeu: eu nasci aqui, meus pais nasceram aqui, essa cidade me criou, essa cidade
passou por tantas dificuldades, Caraguatatuba, que o desastre lá é conhecido, Uhum. e eu estou aqui. E tudo que a cidade, prefeitos A, B, C, D, partidos à parte, tudo que a cidade fez por mim, pela minha família, eu achei uma forma de retribuir entrando para a Guarda Municipal, que é novíssima, 2 anos e pouquinho é nova, né? E foi uma resposta assim, sabe? É, mas interessante, né? É Isso. interessante, Para porque... ele retribuir o que a cidade fez por ele. Então, mas aí é uma questão também, eu acho que de cidadania, né? Porque, Sim. você veja, ele está procurando retribuir para a cidade aquilo que ele recebeu Que de ele recebeu da oportunidade. cidade. Né? Então, eu acho que é nessa linha que o Naval estava colocando e que a gente expôs aqui, que a visão da militar de mandar Isso. o policial, que é desta cidade, para B, C, D, e até ele voltar aqui na cidade de Natal dele, demora-se muito, e ele, lógico, não consegue entregar com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, um bom serviço. Primeiro porque ele está num lugar onde ele não conhece absolutamente nada. É uma Né? vida O construída sentimento era antes. o sentimento era contribuir para a sociedade dele, e aí ele vai para um outro lugar Isso. onde ele não se sente confortável, né? Entendeu? E E isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar há pouco. Para se fazer polícia, tem que ter confiança. Sim. Tanto do agente para com a sociedade, como da sociedade para com Porque, a gente. se me permite, Naval, a gente é jovem, a gente tem menos de 25 anos agora, isso. mas a gente lembra que as crianças, há um tempo não muito Pouquíssimo. distante, que o sonho de toda criança era ser polícia. Era. Hoje o sonho de toda criança é ser bandido, é ser dono de uma boca. O cara queria ser polícia, queria ser Lamentavelmente bombeiro. está dessa forma. Agora Não é? nós estamos numa inversão de valores, né? Tão grande. E você sabia, muito bom tocar nesse assunto, que as guardas municipais têm aí as suas ações Sociais. comunitárias e sociais. Entre elas, teatro de fantoche. Sim. Entre elas, Lude Cidadania. Um abraço aqui ao pessoal de Jundiaí, que agora, dia 30, está fazendo um workshop dentro de ações sociais, Ó, que bacana. que é o futuro da segurança pública. Aham. Quando as guardas municipais deslancharem por esse país, o controle da violência vai ter um mínimo de controle, e aí vão ter que desenvolver mais ferramentas para fazer o policiamento preventivo. Sim. Então vai ser apresentação de canil em praças e escolas, vai ser os teatros de fantoche, vai ser aí igual a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo faz, que é criança sob a nossa guarda. Uhum. Tá aí um recado que eu quero dar aqui para o secretário Orlando, que ele é Orlando Morano. Esses dias eu vi uma foto junto com o pessoal das ações sociais, invista nessa área, porque isso é fazer polícia. Porque é o momento de criar ROMU. ROMU são as rondas municipais. Isso. É aquele pessoal especializado que chega. É um momento. Sim. Mas daqui a uns 4, 5 anos, nós precisamos investir de uma forma muito mais pesada nas crianças, para a gente preparar e servir como exemplo para essas crianças, para que elas voltem a ter o sonho de ser policial e não traficante. Querer ser bandido. Mas eu quero só abrir um parênteses, por favor. E não vou esticar isso. Não, tá bom. Né? Porque eu quero Fica à mais vontade. uma vez, de acordo com o que nós estamos conversando, parabenizar aos prefeitos de Caraguatatuba, porque nós somos de uma geração de guardas mirins. Que legal. Nós somos de uma geração de guardas mirins. Eu fui de uma instituição mantida pela Força Aérea Brasileira lá em Santana, né? E Caraguatatuba ainda tem uma guarda mirim. Sério? Bacana. Ainda tem uma guarda mirim. Que é uma ação social. É uma ação social e lá se planta literalmente a cidadania. Que legal. Parabéns Isso é aos importante. prefeitos que vêm mantendo essa importante instituição. São várias guardas que têm mantido. Isso.
E enquanto fica se discutindo a militarização das escolas, tal, independente de militarização, a Guarda Municipal, ou melhor, a Guarda Mirim é para mostrar para a criança que ela tem futuro e que o Estado, aqui na pessoa do município, acredita nela e está investindo nela. E que, com o passar do tempo, muitas dessas crianças, desses jovens, virão fazer parte das guardas municipais, e disso eu não tenho dúvida. Inspetor, já ficou claro, mas eu quero me ajuda aí, Edmilson, eu quero realçar essa questão da guarda municipal frente à decisão do nosso Supremo, da nossa Suprema Corte. E nós vimos vídeos, né, logo que estava decidindo, que o Supremo ainda não tinha finalizado o julgamento, que, inclusive de alguns integrantes, né, se adiantando, e de advogados, e de, enfim, uma grande parte... Prós e contras. Prós e contras. Uns por extrema ignorância, outros por uma resistência infundada, outros porque queriam se aparecer. Afinal de contas, fala direito para nós. A Guarda Municipal é polícia ou não é polícia? A Guarda Municipal é polícia. E você sabe que eu queria encontrar um acadêmico, um estudioso, um ministro do Supremo que me definisse o seguinte: se você faz policiamento, por conseguinte, você é o quê? Polícia. Exatamente. Então, o ministro Dino, uma pessoa até muito inteligente, Sim, foi ministro da sim, Justiça, sim. tive a oportunidade de conversar pessoalmente em defesa das guardas municipais com ele, e ele foi que falou que não era o momento de trocar a nomenclatura. Talvez aí até para agradar mesmo A E é bom o senhor nomenclatura- falar disso. É bom o senhor falar disso, porque eu ouvi outro dia, né, num bate-papo de boteco, que a troca da nomenclatura poderia permitir que os agentes da Guarda Municipal reivindicassem os mesmos direitos das demais polícias, inclusive aposentadoria especial. Isso procede? Isso tem algum fundamento? Tão somente a troca da nomenclatura não vai alterar a questão da aposentadoria especial, porque na aposentadoria especial nós temos que alterar um outro artigo da Constituição Federal para que, mesmo assim, para que consiga surtir algum efeito. Mesmo assim, como estudioso, eu não acredito que a União tenha ferramenta jurídica para obrigar o município a aposentar o agente da Guarda Municipal, principalmente se aquela previdência local for privada. Sim. Sendo do INSS, obviamente, a União pode utilizar dessa ferramenta. Porém, não é. Então, a grande maioria, como a capital paulista mesmo, que é a Previdência, a gente está falando aqui do FUFIM ou do IMPREM, então nós vamos ter que resolver essa celeuma na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Perfeito. Perfeito. É interessante isso, Edmilson. Agora, também aos olhos da população, né? E aí a sua experiência pode nos auxiliar. A viatura, se tiver lá, Polícia Municipal, o senhor acha que a população vai enxergar isso de uma forma mais favorável ou vai continuar imaginando que não? Não vai dar É mínima. só mudou o nome, só mudou o adesivo, continua sendo guarda municipal responsável pelo cuidado da praça. Muito boa pergunta. Mudar essa mentalidade, né? Essa nomenclatura, eu sou muito apaixonado pelo nome Guarda Municipal. Sim. Haja visto um exemplo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que não tem o nome polícia, porém
executam policiamento do Estado do Rio Grande do Sul. Mas estudando muito, e lutando diariamente, percorrendo todo o país, participando de palestras, debates, audiências públicas, entrevistas, etc., escrevendo alguns livros, eu notei que a questão cultural da sociedade brasileira, infelizmente, entende isso. Se é cultural, são séculos de entendimento. Sem dúvida. Então, captaram para si que, para se fazer polícia, tem que ter o nome de polícia. Diante dessa conclusão, eu comecei a lutar para que realmente a gente tenha uma legislação na Constituição Federal para sanar de uma vez por todas esses debates desnecessários. Doutores, por incrível que pareça, eu estou há 39 anos da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Sim. Aposentei faz um ano. Sim. Mas uma vida lutando Sim. para trabalhar. Quanto tempo nós estamos perdendo e eu poderia estar criando estratégias para proteger o cidadão e a família brasileira. Estou lutando para consolidar o direito de prestar segurança. Olha o tempo perdido. Pois é. Então, devido à cultura brasileira, eu acredito que nós vamos ter que avançar na mudança da nomenclatura. Vamos facilitar e vamos ganhar alguns anos aí de compreensão e entendimento. Deixando a vaidade de lado. Exatamente. Vaidades de lado. Vaidades. Nós temos aqui o que daria um belo secretário de Segurança Pública. Sem dúvida. Tem meu voto. Tem meu apoio também. Está aqui a minha sugestão. Que seja secretário de Segurança Municipal, mas que seja. Algumas cidades nos chamaram, mas eu acabei recusando por causa da necessidade de você estar preso. Que o projeto do senhor é muito maior. O projeto é muito maior, porque isso que nós estamos falando aqui, e eu falo com muito amor, e mais uma vez elogio o Fala Direito, porque é disso que a sociedade carece, de informações verdadeiras, sem máscara, de um bate-papo descontraído, sem dúvida, sem muitos juridiquês, Isso, mas que a população entenda lá embaixo, na base, o que é polícia e o quanto a sociedade brasileira vai ganhar quando realmente as guardas municipais avançarem. E se a cidade monopolizar o senhor, nós é que perdemos. E assim, dentro dessa linha ainda, né? O senhor que preside a ONG SOS Segurança da Vida, né? Aliás, gostaria de cumprimentá-lo, né, pelo seu trabalho dentro dessa ONG e também, se possível, falar um pouquinho do que é a ONG, que ela representa. A gente tinha um grande problema com os institutos de segurança do país, né? Aí tinha o São Paulo Sem Medo, sim, alguns que até avançaram nos debates, sim, mas muito voltados para a configuração dos CONSEGs, ou seja, dominado pela Polícia Militar. Uhum. E esse leque, a segurança pública no país está tão assim, lamentavelmente, sucateada, que nós precisamos ser menos vaidosos, sim, e abrir a discussão. Exato. Pegar o conhecimento de um coronel PM, pegar o conhecimento de um delegado de polícia, pegar o conhecimento de um guarda municipal, pegar o conhecimento de um agente de trânsito e avançarmos, né? Como existe aí os centros integrados de segurança pública. Isso, então, perfeito. Montarmos aí uma grande força-tarefa. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir controlar a violência. Sem dúvida, sem dúvida. E falando em violência, uma questão até de opinião pessoal, né? O uso de câmera corporal pelos agentes, né? A Polícia Militar de São Paulo, alguns utilizam, mas existe uma resistência, enfim.
Na visão do senhor, com a experiência que o senhor tem de segurança pública, isso contribui positivamente? Isso é bom para a sociedade? É bom para a polícia? É bom para a segurança? Ou não tem nada a ver? É só mais uma maquiagem que se faz? Olha, seguindo os passos do Smart Sampa, onde toda localidade de uma rua, de um bairro, toda a cidade vai estar monitorada, Sim. eu acredito que não vai ter como agir sem você estar sendo filmado. Sim. Isso serve principalmente para o agente de segurança pública, agente de trânsito, agente do fiscal de meio ambiente, etc. E o cidadão também. Sim. Então, o investimento aí para a capital paulista, onde nós contamos com mais de 22 mil PMs na capital, é um investimento que pode ser deixado um pouco de lado e que os direitos humanos, que exigem tanto essa obrigatoriedade, focassem em algo mais plausível, mais eficaz, como, por exemplo, a melhor capacitação. Perfeito. Sabe, nós precisamos investir mais no treinamento, Sim. e eu não estou falando de treinamento longos, Sim. de um ano e meio, mas investirmos mais nesses homens, darmos mais condições para isso. Olha, eu vou colocar aqui em xeque uma pergunta para todo o pessoal dos direitos humanos. Policial militar desenvolvendo uma função delegada, que é uma função da Guarda Municipal, da Guarda Civil de São Paulo, Sim. ou de qualquer outra Guarda Municipal em outra cidade. Para pensar na questão psicológica desse homem trabalhando todos os dias, mais de 10, 12 horas como policial. Exato. Que ser humano nós vamos ter na ponta da linha? Então nós precisamos brigar para que esse homem receba um salário digno suficientemente para que ele não precisa se matar de tanto trabalhar. Exato. Assim também o Guarda Civil Metropolitano, o prefeito Ricardo Nunes aí, ó, vamos dar um aumento melhor para os guardas civis metropolitanos. Por favor, Ricardo, prefeito Ricardo, por gentileza, né? A gente tem que lutar por isso, e principalmente os direitos humanos. A Câmara, algumas missões, ela é bem-vinda. Sim. Mas o policiamento, o patrulhamento diário, nós precisamos mesmo de investir no monitoramento, no centro de integração, e nós vamos ter um trabalho nos treinamentos, principalmente, nós vamos ter um trabalho muito bom no final da linha. Eu vou fazer uma outra colocação aqui, Faça. que é assim, a imprensa, ela diz que a Cracolândia no centro da cidade acabou. Nós sabemos que não acabou, ela só foi dissipada. Mas o que eu quero apontar é que nessa dispersão, trazendo um pouco mais de tranquilidade para os frequentadores ali do centro da cidade, a Guarda Municipal efetuou um grande papel ali, que ela, inclusive, ainda mantém o policiamento ali. O que o senhor pode dizer para a gente do papel da Guarda Municipal na limpeza, né? Vamos chamar assim, como a imprensa fala, do centro da cidade, aquele onde eles chamavam de Cracolândia? Pergunta excepcional, porque é uma pergunta comprometedora. Sim. O especialista em segurança pública, às vezes ele não sabe se ele é político ou se ele é especialista em segurança pública. Então, muitas vezes ele fala para agradar aos políticos, mas não à sociedade. Exato. E a resposta que eu vou dar aqui é uma resposta técnica. Sim. E que precisa funcionar. É uma vergonha a Cracolândia no centro de São Paulo. É uma vergonha onde nós temos a melhor polícia militar do Brasil. Exatamente. O maior contingente do Brasil, onde nós temos a melhor guarda municipal do Brasil, que é a Guarda Civil Metropolitana, com o maior contingente, até maior do que polícia militares de 11 estados, e consegue deixar ali a Cracolândia. Crescendo. Veio agora a informação de que ela dissipou,
Sim. Graças a Deus, para a gente parar de ser envergonhado, e eu me sinto envergonhado também, porque sou da área, então a gente precisa avançar e passar para a sociedade, para o restante do país e do mundo, Aham. porque São Paulo é uma cidade turística. Sem dúvida. O Exato. mundo quer visitar, quer conhecer Sim, São sim, Paulo. sim. E aí tem pessoas que, é bem minoria, saem de outro país para conhecer a Cracolândia. Então, Exato, isso não é divisas para nós. É. Então, só um minutinho, doutor. Sim, sim. Aí o que eu digo? Que o trabalho realizado pela Guarda Civil Metropolitana, obviamente que em alguns momentos a Polícia Militar Sim. ajudou também, mas mais objetivando mesmo o trabalho que a Guarda Trabalho Civil da Metropolitana fez juntamente com a Força Tarefa, Exatamente. montada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, aí, capitaneada pelo prefeito Ricardo Nunes, conseguiu obter um resultado, Sim. onde a gente conseguiu diminuir bastante o acúmulo de pessoas e direcionar essas pessoas para outras áreas. E nessa linha é interessante o trabalho que o subprefeito Rafael Limonta, aliás, um abraço, Um abraço, Rafael. está fazendo em Itaquera. Né? Porque, de fato, a Cracolândia no centro ela se dissipou, mas formou pequenas células Núcleo, células. né? Exato. em diversos pontos. E Itaquera tem sido um desses pontos. Então, próximo ao metrô, na Radial, próximo ao metrô, ao shopping Itaquera, nós temos lá diversos usuários que perambulam por ali. Mas não é só ali. Nós vamos na Coab 2, nós temos bastante, enfim, diversos pontos. E o que a subprefeitura de Itaquera está fazendo com o apoio da Guarda Municipal? E aqui eu faço questão de ressaltar isso, porque muitas vezes passa sem Passa desapercebido. desapercebido. A fiscalização nos desmanches, porque são esses que sustentam o vício dessas pessoas que estão aí formando essas células de Cracolândia. Dos Porque desmanches ou dos depósitos de ferro velho? Os desmanches, depósitos de que ferro compram- velho, né? Tá. Porque só Itaquera tem cerca de 800 ferro velhos, Certo. sem alvará de funcionamento. É Tá? verdade. Que aí a prefeitura, junto com a guarda, tem fiscalizado, tem fechado, tem essa. Lógico, eles fecham aqui, mas abre ali. Mas pelo menos está saindo e está ficando mais distante dos pontos onde há esse início de concentração de usuários. Né? Isso é um trabalho bacana e vem surtindo efeito. E outro também que o subprefeito tem feito também com o apoio da guarda são os pancadões aí, esses movimentos Diminuiu aí, né? muito, né? Então, assim, as adegas Exato. fiscalizadas, fechadas, Os depósitos mercadorias de ferro apreendidas velho, porque não tem nota, não tem documento nenhum. não tem procedência. Não tem né? procedência. Isso. E isso tem sido feito com o apoio da guarda, que é aquilo que nós falamos lá atrás. Né? É a segurança do agente que está ali fiscalizando, como também a segurança de quem está sendo fiscalizado. Exatamente. Né? O usuário, o drogadito, ele nem sempre são pobres coitados. Não. Mas para a gente detectar isso, não é no olhar. Sim. Aham. Então, por isso que eu sugiro a todos os subprefeitos, a todos os prefeitos que têm esses problemas, até em outras cidades, como Carapicuíba, que monte realmente uma força-tarefa, Sim. ali com médicos, com psicólogos, Enfermeiros. o que Assistente for social. necessário, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, para que a gente consiga detectar cada um deles e o problema de cada um. Sim. Porque tem alguns que realmente não querem sair da rua, Sim. por essas questões que você falou, da facilidade de pegar um negócio aqui e vender ali, e que precisa ter a intervenção da administração pública municipal para cortar o mal pela raiz. Exato. Parabéns mesmo para o Exato. subprefeito daqui de Itaquera, que é assim que ele vai conseguir não deixar e nem permitir que esse núcleo, essa célula se forme. Exato. Edmilson,
Infelizmente, chegamos naquele momento. Pois é, Que a tem gente bastante fala, coisa, né, inspetor? Ah, tá acabando. Foi uma honra mesmo, né? E a gente poder tomar conhecimento de muitas coisas e nos abrir os olhos para que os serviços que são prestados pela Guarda Municipal, que a sociedade não enxerga e que o senhor trouxe para a gente e que a gente está levando para o nosso público, para a nossa audiência. E o senhor tá de parabéns. É a relevância do trabalho, da prestação de serviços que a Guarda se dispõe a entregar para a população, né? Nós estamos falando aqui do crescimento, só para a gente finalizar, se você me permite, assim, nós estamos falando do crescimento, do aparecimento da Guarda Municipal, Exato. porque a Guarda ela se mantém intacta. Exato. As demais estão falidas e alguém precisa cuidar da população, alguém precisa conter o aumento de toda a criminalidade. E os municípios que têm, eu tenho certeza que são muito orgulhosos dos homens das guardas municipais que têm. Sem dúvida nenhuma. Você conta aí Barueri, Indaiatuba, eu Santana vejo... e Paraíba é o município mais seguro do país por causa da Guarda Municipal. E a briga que a Guarda trava com marginais em Campinas. Eu acompanhei algumas coisas. A Guarda Municipal de Campinas sofre no sentido de dar segurança para a sociedade de Campinas. Perfeito. Parabéns, prefeito de Campinas, parabéns para a Guarda Municipal de Campinas também. Inspetor Maurício Domingues da Silva, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O Fala Direito está bastante orgulhoso de poder receber a sua autoridade aqui com a gente, dar essa aula para nós, né, Edmilson? Bater esse papo explicar para toda a sociedade a função da Guarda Municipal, como ela nasceu, o que ela faz, o que ela pretende fazer. Isso é muito importante, esclarecedor, e nós nos sentimos bastante honrados e agradecemos bastante a sua presença. Espero poder contar com a sua visita outras vezes e quantas forem necessárias. A porta aqui do podcast Fala Direito estará sempre aberta para recebê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, me sinto muito honrado com esta oportunidade rica, porque a sociedade precisa conhecer a verdade. Sem dúvida. O Fala Direito, um nome muito criativo, gostei muito. Uhum. E tomara que todos os advogados do país coloquem no Google Fala Direito para chegar até esse podcast e tenham as ideias e vocês tornem disso aqui. Fala Direito. Que façam uma franquia desse Fala Direito e que sigam em frente. Sim. Porque é disso que a sociedade precisa. E, para finalizar, eu quero agradecer vocês que nos assistiram, que tiveram aí a paciência de nos ouvir e pedir a sua ajuda. Ajuda de que forma? Ponha no Google, lá, Naval, Guarda Municipal, conheça a minha luta, a nossa luta por uma segurança pública de verdade, porque eu dediquei a minha vida a esse tipo de segurança, então eu tenho certeza que funciona. Mas se você da sociedade não me ajudar, nós não vamos conseguir. Muito obrigado. E aos prefeitos fica aí a dica, né? Obrigado, inspetor. Não tem mais como agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço.